que é uma batalha. Ele é, aleluia, o Deus poderoso, Deus Elohim, aquele que está sentado no trono, aquele que se levanta a teu favor, aquele que quando tu clama de madrugada, ele inclina teus ouvidos, aleluia, para escutar o teu clamor. Aleluia, louvado seja Deus. Então na prisão, Paulo e Silas começou a clamar, Paulo e Silas começou a buscar, Paulo e Silas, aleluia, mesmo machucado. Talvez você esteja nessa situação dizendo, mas está tudo, mas eu estou passando por uma perseguição, aleluia, que está machucando. E Deus, ele fala para você nesta noite, eu me aperfeiçoarei na tua fraqueza. É na tua fraqueza que eu me aperfeiçoo. É quando tu diz que tu não podes. É quando tu diz que tu não faz. É quando tu diz que tu não é nada. É quando tu diz que tu aleluia, para minha glória aparecer, aí que eu apareço. Aleluia. É quando tu diz, Senhor, eis-me aqui. É quando tu diz, Senhor, eu não consigo ficar de pé sem a tua graça. Eu não consigo ficar de pé, aleluia, sem a tua presença, aleluia. É que o Senhor, ele se aperfeiçoa. É quando tu se diminui. É quando tu reconhece. É quando tu desce, aleluia, diante da presença do Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia. Aleluia, está tão difícil, Senhor. Está tão difícil, aleluia, na caminhada, aleluia, mas eu creio que o Senhor está comigo. Aleluia, a provação está muito grande, mas eu creio que a vitória vem. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas, ele clamou em meio à dificuldade, em meio à provação. Aleluia. Em meio ao que ele estava passando, aleluia. Porque os verdadeiros adoradores, eles clamam até na dor. Porque os verdadeiros adoradores clamam até na tempestade. Porque os verdadeiros adoradores clamam até dentro do quarto. Aleluia. É o barco balançando de um lado para o outro e o crente adorador clamando. É o vento parecendo que vai naufragar. Aleluia. E você clamando ao Senhor, por quê? Porque Deus, ele te chamou, foi para fazer a diferença. Aleluia. O mundo está indo. Aleluia. Mas Deus, ele nos escolheu para fazer a diferença. Mas, irmão, por que Paulo e Silas, ele foi preso? Aleluia. Já que ele estava fazendo a obra de Deus. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, aleluia, porque eu venci. E Jesus, ele é um exemplo para nós. Aleluia, louvado seja Deus, que nós temos que, aleluia, que nos aperfeiçoar a cada dia. Não é que nós vai ser perfeito, não, aleluia, porque perfeito é só ele, aleluia. Mas nós temos, aleluia, que seguir o exemplo, aleluia. Paulo diz, aleluia, se tu não consegue imitar Jesus, imita a mim. Aleluia. Paulo diz, se tu não consegues imitar Jesus, olha para mim. Olha para mim, aleluia. Porque eu sou verdadeiro adorador. Aleluia, louvado seja Deus. Porque em meio à luta, em meio à batalha, em meio à provação, Paulo, ele não parou. Aleluia, louvado seja Deus. Em meio a tantas provações, aleluia, ele está do seu lado, aleluia. Está protegido, irmãos, aleluia. Está nos guiando, aleluia, louvado seja Deus. Está pegando a tua mão e dizendo, filho, esse eu estou no barco, aleluia, para te aparecer que vai naufragar, aleluia. Mas quem te chamou, ele não te deixa morrer, aleluia. Pode até estar difícil nesse momento, aleluia. Pode até estar difícil, aleluia, louvado seja Deus, mas nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível
adoração pelo seu corpo. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor é essa, meus irmãos. Aleluia. Que em meio à provação, aleluia, que Paulo e Silas ele passou, eu não vi ele reclamar. Eu não vi ele murmurar. Por quê? Aleluia. Porque o verdadeiro adorador, ele, em vez de murmurar, em vez de reclamar, aleluia, ele vai de encontro àquele que tem autoridade e que tem poder, aleluia, para resolver a tua situação. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Paulo e Silas eram verdadeiros adoradores, aleluia, que adoravam em espírito e em verdade, aleluia. Glória ao Jesus. E essa é a mensagem que eu deixo para a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.